a respeito do Cruzeiro. O Cruzeiro que se reapresentou ontem na Toca da Raposa 2, iniciando a sua preparação para enfrentar a equipe do Pouso Alegre no sábado, às 18h30, no Manduzão, a primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro 2026. Cruzeiro se reapresentando então no dia de ontem, à tarde, dando sequência hoje. Nenhuma novidade a respeito no front, no que diz respeito ao comando do técnico Tite. Deu o seu treino ontem, segue na Toca da Raposa 2, e aí um levantamento feito pelo nosso produtor Guilherme Souza a respeito da parte física do Cruzeiro. E ele colocou aqui, o Cruzeiro jogou 7 jogos em 20 dias, e ele coloca aqui a sequência: Atlético no dia 25/1, Botafogo no dia 29/1, Betim no dia 1º de fevereiro, Coritiba no dia 5 de fevereiro, América no dia 8 de fevereiro, Mirassol no dia 11 de fevereiro e, por último, o RT no dia 14 de fevereiro. Vários jogadores machucados, jogadores lesionados, a questão muscular, principalmente, sendo um fator no Cruzeiro. E aí, vou jogar a bola para cima para a gente realmente disputar essa bola de cabeça. Qual o tamanho e o impacto, na opinião dos senhores, dessa parte física? Então vamos lá, Valuzão, já vou chegar dividindo, metendo na sola nessa história, pelo seguinte: o Cruzeiro acabou se colocando nessa situação de dar uma deteriorada na parte física logo no início da temporada. O porquê? Porque o Cruzeiro, são 7 jogos nessa sequência. 7 jogos mantendo uma sequência do Tite tendo que utilizar aquilo que ele tem de melhor à disposição. Você pode pegar e falar assim: o Arroio ficou fora do jogo contra o Coritiba, mas ele ficou fora do jogo contra o Curitiba porque o desgaste dele era maior do que os dos demais. O Caio Jorge contra o Betim, porque o desgaste dele era maior. Então todos os jogadores que ele teve à disposição como os melhores, ele teve que utilizar. O Tite, o exemplo aí de 7 jogos, vários times que estão na Série A também fizeram a mesma coisa. Porém, alguns times souberam dosar entre time alternativo ou time reserva e o time principal. O Tite não. O Tite precisou puxar essa corda, esticou a corda toda, e agora a parte física, tanto é que depois do jogo contra o Betim, né, o preparador físico, foi depois do jogo contra o Betim que o preparador físico também sentou à mesa? Foi o RT. Foi depois do RT que o preparador físico? Foi. Depois da vitória lá fora. Foi antes. Mirassol. Foi Mirassol. Isso. Foi. Porque o RT foi agora. Verdade, você tem razão. O RT foi O agora. Fábio Maceridian sentou ao lado do Tite contra o Mirassol. Isso, o Fábio senta ao lado do Tite para falar a respeito da parte física. Isso. Porque é algo gritante já no Cruzeiro. O time do Cruzeiro hoje sente sim a parte física. É muleta pra gente pegar e falar: o Cruzeiro tá oscilando por causa disso, mas uma hora o rendimento, a parte física vai estar toda bem aprimorada e lá na frente vai colher frutos. Não, ela é preocupante no momento, porque o Cruzeiro já anunciou na semana passada, ou nesse final de semana também, que 3 jogadores estão machucados. 3 jogadores sentiram o Neiser, o Sinisterra e tem mais um. E o Chico da Costa desde o jogo já estava. Contra o Betim. Que foi o anúncio conjunto, foi Sinisterra, Kenji e Vitor Real. Kenji, exatamente. Então, assim, o Kenji foi por causa de uma agressão. Aquilo ali é um absurdo. Tinha que sair no camburão o cara que fez um negócio daquilo. É um absurdo. Não é forma profissional de se jogar. Enfim, mas então eu vejo dessa forma. Eu acho que o Cruzeiro tendo puxado a corda, a minha preocupação com o Cruzeiro, e olha que tem um respiro do carnaval, hein? O respiro do carnaval no campeonato... Mas é muito pouco para resolver tanto problema. Sim. Né? Não, concordo. É porque o Maceridian falou que resolveria. Porque o que eu penso? A gente tá aqui, a gente não viu o treino do Cruzeiro, ainda tem alguns treinos até sábado. Eu imagino que o Cruzeiro não vai usar 100% dos seus jogadores nessa partida contra o Pouso Alegre. Mas eu achei importante só para eu concluir sobre essa parte física. Eu imagino que alguns jogadores que normalmente são os reservas
possam entrar no jogo para tirar alguns jogadores que estão nessa corda puxada. Mas mesmo depois de uma semana, Eltinho? Mesmo depois de uma semana de um jogo ao outro. Mesmo depois de 2 dias de folga ou 3 dias, Valor? Voltou hoje, né? Voltou ontem. Voltou ontem. Tiagão, o Cruzeiro... 2 dias de folga. O Cruzeiro precisa e muito. Quando passa esses números, gente, são 7 jogos direto com o que o Cruzeiro tem de melhor. Se o Tite fizer isso, eu não vejo problema. Eu vejo que o Cruzeiro com um time semi-alternativo, eu tô falando de tirar 3 jogadores. Pra mim 3. Pode tirar até mais, hein? Tirando 3 jogadores, ele tem totais condições de buscar um resultado contra o Pouso Alegre. Mas foi o que não aconteceu na fase de classificação, né, Elton? E acabou gerando exatamente esse estrangulamento físico. Peraí, você tá falando do Pouso Alegre no primeiro jogo que o Cruzeiro fez? Foi todo reserva. Não, tô falando Democrata, por exemplo. Sim, mas... Saiu enxertando jogadores do banco de reserva que não eram para ter colocado pisado no campo. De verdade, eu não consigo... pegar a mesma situação e colocar numa semifinal de Campeonato Mineiro. Eu acho que tem um entendimento dos atletas sobre a importância do jogo, quanto o jogo vale. Então, o Cruzeiro com semi-alternativo tem totais condições. Jogadores como Matheus Pereira, que tá nessa lista aí, que jogou bastante. Fabrício Bruno também não ficou fora de nenhum, né? Bruno também não. Ficou fora de nenhum. Jogadores fundamentais que fazem aquela coluna do Cruzeiro... eu daria um descanso. Pelo menos é uma opinião que eu tenho para dar uma segurada. Eu entendo e tendo a concordar, mas para mim isso tinha que ter sido feito durante todo o Campeonato Mineiro. Eu entendo a necessidade do Cruzeiro, o desejo do Cruzeiro de vencer. Eu só discordo da forma como o Cruzeiro viu o Campeonato Mineiro. beleza, isso já foi passado, não tem como voltar atrás. Mas agora, pensando no hoje, eu talvez fizesse o contrário. Você faz essa análise pensando na pressão do Tite... Porque hoje ele não pode se dar o luxo de fazer isso, né? Porque, por exemplo, se ele empata ou tem um revés contra o Pouso Alegre... Se ele empata, ele tá trazendo o resultado pra cá. Mas aí eu acho que a torcida pioraria muito a situação. Eu acho que pioraria a situação Eu penso como o Daniel nesse caso, cara. Então, assim... Ele tem que vencer. Cara, é tão cruel jogar por resultado, né? É tão cruel. Mas é a realidade. A gente tá em fevereiro falando que tá jogando por resultado. Mas o Tite joga por resultado, por desempenho. Até Campeonato Mineiro, cara, é obrigação do Cruzeiro ganhar esse jogo. Então, mas você acha que um Cruzeiro semi-alternativo não ganha? E eu acho que o momento do Cruzeiro agora é força máxima. Fez no primeiro tempo resultado, você poupa a galera no segundo tempo. O momento é força máxima. Tenta resolver no primeiro jogo. Cara, mas deixa eu te falar um negócio. Pega o histórico aí. A gente tá falando. Pega o histórico. Tá parecendo que a gente tá falando de reta final de Libertadores. Então, beleza, o Cruzeiro tá nesse ponto por quê? Porque errou no planejamento. Não, mas peraí, conseguiu ganhar os jogos que tinha que ganhar? Não, então pronto, e agora como é que você garante que vai ganhar do Pouso Alegre? Peraí, ele não conseguiu ganhar. Perdeu pro Pouso Alegre. Gente, ele não conseguiu, mas alternativo todo, era o reservão, tinha os meninos da base jogando. E o time titular do Cruzeiro, qual a boa partida fez esse ano? Gente, mas ele tem que mostrar, gente. Contra o Democrata, o Cruzeiro perdeu com o Matheus Pereira, com Arroio, com o Caio Jorge. Tem 2 pontos nisso aí. Eu entendo como o Elton pensa nesse caso, entendo realmente, assim, entendo de verdade. E, cara, mas pensando na pressão pra cima do Tite, pensando no que ele vai fazer, eu acho que ele vai com o time titular. Eu entendo o que você pensa, eu tendo a concordar. Pra mim, o Campeonato Mineiro não vale nada realmente. Eu já falei isso mais de uma vez. O clássico vale muito mais do que o torneio em si. A gente acaba sendo incoerente, né? Só que a forma... Não, mas aí é o que ele vai fazer. É o que eu acredito que deveria ter sido feito e o que ele vai fazer. Vamos bater um papo sobre o que você pensa. Bicho, pra mim, o torcedor não tem que ficar brigando com o treinador por causa do início de Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, velho, se perdeu, se ganhou, que se dane. O que o torcedor tem direito de reclamar, pra mim, é o início péssimo de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. E aí, exatamente. Pra mim, isso faz toda a diferença. Se ele tivesse começado bem no Brasileiro... Tava nem aí. Exato. Então, assim, vai cobrar o Campeonato Mineiro, porque muito provavelmente nós teremos um clássico na final, e aí um clássico que volta a ser final depois de um tempo, com 2 equipes em momentos... talvez até parecidos ali, com elencos recheados, com bons jogadores, um clássico mais equilibrado. Depois de muito tempo a gente vendo um clássico nesse nível. Então, assim, eu particularmente, e aí realmente, assim, se fosse o Tite, teria sentado com a diretoria e falado, gente, vamos ser sinceros, o que importa mesmo é o brasileiro. Mas como isso não é possível e não aconteceu, então o Tite vai entrar com o time titular. Errado ou o Cruzeiro tinha colocado que o objetivo dele pro Campeonato Mineiro era ser campeão? Não, o Cruzeiro entrou com isso, sim. Foi isso que foi dito. Falou. E aí agora você vai chegar e vai falar, nesse momento, na semifinal, você senta... Não, Breno, eu sei o que você tá falando. Calma, muita calma, respira. Toma água, chegou muito correndo. O que eu tô dizendo não é a sua opinião, não.
Tô querendo, dentro do Cruzeiro. Eu não acho que o Cruzeiro em momento algum vai pensar em poupar, não sei o quê. Cara, a situação do Tite ainda não é uma situação, ela é de firmeza no Cruzeiro. Se ele, por exemplo, acontece algum problema, ele perde esse jogo, ele pode criar um buraco muito maior pra ele. Com certeza. Vai lá, ganha, faz o primeiro tempo bom, faz 2-0, coloca os caras pra poder descansar e vem e resolve aqui, ou então já define no primeiro jogo e joga com o time reserva aqui. Agora, você abrir espaço pra de repente acontecer um revertério. O futebol faz 1-0 lá por uma ocasião do acaso, um jogador expulso, o VAR, não sei o quê. Você vai levar essa pressão pra cá? Não, cara, desnecessário. Eu tenho quase certeza, assim, a minha opinião, que ele vai com titular em Pouso Alegre, Corinthians e Pouso Alegre. Ele vai com titular nesses 3 jogos. Ele, quase certeza. O planejamento do Tite é tão errado que a essa altura do campeonato, assim, ele reduziu marcha, acelerou, esturricou o motor fisicamente e agora eu não sei para onde ele vai. Vejamos o que o Departamento de Saúde e Fisiologia vão dizer, porque contra o Mirassol, o Arroio não teve condição de colocar o pezinho em campo, né? E a gente tá falando de um jogo... E aí, o torcedor tem que entender, o Arroio não colocou o pé em campo, não foi para ser poupado, foi porque se ele colocasse o pé em campo 15 minutos, provavelmente ele ia sair lesionado, 2 meses. O Campeonato Mineiro, eu vou repetir o que eu sempre disse desde o começo da temporada, é importante, sim, para o Cruzeiro voltar a vencer, por conta do período que não vence, mas, por conta do Campeonato Mineiro, eu acho um absurdo o Cruzeiro colocar em xeque a preparação física para o ano de 2026. Isso. E é isso que o Tite fez através das escolhas. Você perde um Arroio agora, e ele parando por 1 mês, o Chico da Costa vai parar mais de 1 mês. Exemplo. Você perde um Arroio agora por 1 mês, 2 meses, 1 mês e meio, uma lesão muscular grave. Você já comprometeu a temporada desse jogador, porque tá todo mundo agora, pessoal, construindo a base física para a temporada. Os jogadores não estão no seu auge físico, eles estão construindo aquilo que vai servir de base para o resto da temporada. Quando o Fábio Manceridian fala que a pré-temporada vai ser no meio do ano, em partes. Você entende mais do que o preparador físico? Óbvio que não. Mas sabe por que em partes? Olha a quantidade de jogos que tem até a parada. O que você vai fazer com 18 rodadas do Campeonato Brasileiro até lá? São 18, praticamente um turno. E eu nem tô colocando na conta o resto do estadual e Copa Libertadores no caso do Cruzeiro. Eu nem tô colocando nessa conta aí. Então, e desses 7 jogos aqui, Elton, onde eu concordo muito com você também, abismo que cavaste com os teus pés. Exato. Porque quando você pega Atlético, o Cruzeiro joga contra o Atlético depois de ter perdido para o Democrata, em um jogo que estava com o Cruzeiro forte, mas não o Cruzeiro principal, e aí aos 14 minutos da segunda etapa, quando o Cruzeiro começa, sofre o gol, o Tite começa. Matheus Pereira, Caio Jorge, Arroio, Christian, e não resolve nada, mas o desgaste está lá. Se os caras não iniciaram contra o Democrata, tinha um motivo. Se eles jogaram que seja 30 minutos, já conta. E contra o Atlético, o pessoal entrou. Contra o Atlético, a gente viu o segundo tempo do Cruzeiro, sem tirar o mérito da vitória do Atlético. Arrastado. O Fábio Manceridian falou também, após a coletiva, o empate contra o Mirassol, que ele, Fábio, apesar... são palavras dele, tá, pessoal? Aqui não é nenhum tipo de interpretação, má intenção ou coisa do tipo, como muitos falam nas redes sociais. Ele falou, abre aspas pra ele, apesar de ser início de temporada ainda, nós temos o entendimento de que o nosso time não pode cair tanto fisicamente no segundo tempo. Nós iremos melhorar isso. Eu chamo essa responsabilidade. Ele, Fábio Manceridian, chamando pra ele. Nessa sequência, o Cruzeiro tem 2 jogos aqui. 2 jogos no gramado sintético seguidos. Atlético e Botafogo. E 2 jogos com gramado encharcado. Betim e Curitiba, também o jogo contra o América. Curitiba estava pesado, mas não estava encharcado. Tinha chovido também. Isso, e aí contra o América estava impraticável. Joga contra o Atlético, perde. Joga contra o Botafogo, era a estreia, não tinha como correr de time titular. Agora, contra o Betim, se você tivesse vencido o Democrata, sim. E o Tite é enfático. Na coletiva após o Botafogo. Tite, esse resultado aqui implica que você vai usar a força máxima contra o Betim? Sim.
ele responde de bate pronto. Aí tá, ele vai de 5 contra o Betim. Aí o time contra o Coritiba, no segundo tempo, se apaga mais do que apagou contra o Atlético, contra o Botafogo, porque aí já é o 4º jogo consecutivo. E um gramado pesadíssimo. Ok, aí vem o América, depois do Coritiba, novamente gramado encharcado. Mirassol, você tem que jogar no Campeonato Brasileiro, assim, e o Arroio ficou fora. E por último, o RT. Quer dizer, o Cruzeiro aí, como eu disse, né, se tivesse conseguido a classificação na 6ª rodada do Campeonato Mineiro, ele teria ganho aqui um alívio contra o América e contra o RT. Isso. Sem precisar de... Mas o Tite, ele meteu os pés pelas mãos. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Começa reduzindo, ele começa reduzindo, entende que tá certo. O time se preparou do dia 5 ao dia 17 de janeiro, 13 dias. Eu não tô falando que nesses 13 dias você deixa pronto o time pra temporada. E fez a estreia desse time contra o Uberlândia. Depois do Botafogo ele muda o discurso. E o pior, só pra finalizar, Elton, colocar, quando ele fala que os resultados determinaram ações, ele tá colocando em risco pra mim a construção física dos atletas para segurar o próprio emprego. Tá, então esse momento agora que estamos falando hoje, quarta-feira, ontem o Cruzeiro se reapresentou. Isso. A reapresentação é aquela esticada, né, na Depois musculatura. De 2 dias, quietinho. Tá, isso, tranquilo. Hoje começa a preparação visando o jogo contra a equipe do Pouso Alegre. Será que esse momento agora, pegando entre hoje, quarta-feira, até a próxima quarta-feira, não seria um período ideal para tentar minimizar os problemas desse início de pré-temporada? Eu não acho que ele vai. Talvez sim, Elton. Mas eu não acho que ele vai. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu entendo o que você está dizendo. Essa semana, gente, eu não estou falando pro Cruzeiro colocar um time reserva. Não, você está falando para colocar um time para minimizar de fato. Olha a nova palavra que eu criei. Um semi-alternativo. Sim. Semi-alternativo. Porque com a alternativa... E isso não é dar de ombros para mim pro Campeonato Mineiro. Não é. Isso é olhar para sua condição no brasileiro, que você tá zerado. É cuidar do seu material humano e pensar na tabela do Campeonato Brasileiro. Porque, gente, semana que vem tem o Corinthians. Vamos lá, eu tenho várias críticas ao time do Corinthians, mas hoje pega um time motivado. O Corinthians é sempre difícil, Elton. Sempre difícil, mas hoje... Razoável. Exato. O motivacional do Corinthians, hoje o Corinthians, assim, há alguns meses atrás, o Corinthians viesse aqui ao Mineirão, ele viria bem com o pé atrás. Hoje não. Hoje é um Corinthians que pode vir para querer aprontar para cima. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil e campeão da Recopa. Sim. Tá? Então, assim, esse tipo de situação, então o Cruzeiro tinha que estar muito forte e principalmente forte fisicamente pro embate que ele vai ter contra o Corinthians. E o Cruzeiro tem que olhar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, sim. O Cruzeiro tá indo para a 4ª rodada com 1 ponto. O Cruzeiro tem duas derrotas dentro do campeonato em 3 jogos. A tabela obriga o Cruzeiro a vencer. Ela pede pro Cruzeiro, ela fala assim, Cruzeiro, você tem que vencer. Então isso é uma grande preocupação. Por isso que eu tô falando, gente, o que acontecer aí tem que chegar a diretoria do Cruzeiro também, tem que estar ciente disso. E é claro que o torcedor do Cruzeiro, ele já tá mexido com a questão do Tite. Ela já tá mexida. O fora Tite, você entra aqui no chat, tá cheio de gente falando fora Tite. Então, o Tite tem que ter o aval da diretoria para, se puxar um empate, e em hora nenhuma, tá, já teve um aqui no chat que falou que eu falei que o empate é um bom resultado. Se o empate vier no jogo contra o Pouso Alegre, não é pro Tite cair, é pra sequência de semifinal. 3 perguntas pra você, então. Deixa eu fazer 3 perguntinhas pro Elton aqui, então. Rapidinho, vamos lá. Você acha que hoje o Tite confia plenamente no time dele? Eu creio que sim. Não, plenamente. Eu acho que ele ainda não conseguiu encaixar e encontrar um time que joga como ele imagina. Falta de confiança no próprio trabalho. Mas eu acho que hoje existe isso no Cruzeiro. Mas no elenco você diz? Eu acho que isso existe. Mas não, a ponto de você chegar e falar assim, peraí, eu vou colocar um semi-alternativo pra vencer o Pouso Alegre. Não, ele tá em dúvidas. Eu acho que tem. Esse é o primeiro ponto. Ele já admitiu isso. Esse é o segundo ponto. Você acha que se empatar com o Pouso Alegre e perder pro Corinthians, o Tite... Não. É esse jogo aqui contra o Corinthians que eu tô preocupado. Eu sei, mas você acha que o empate com o Pouso Alegre não tem nenhum peso pra diretoria do Cruzeiro? Nesse momento, se tivesse a confiança, não, Breno. A minha preocupação é o jogo contra o Corinthians. Eu acho que o empate com o Pouso Alegre
pesa muito mais o clima para a chegada contra o Corinthians aqui. A pressão em cima do Tite aumenta muito mais, porque todo mundo entende que o Cruzeiro tem que ir lá em Pouso Alegre, independente de tudo, e vencer. Eu faria o caminho contrário. Eu buscaria um bom resultado com o Pouso Alegre lá primeiro. Vem pra fazer o jogo contra o Corinthians e aí no jogo da volta contra o Pouso Alegre você pode ir mais tranquilo, aí você coloca o time mais misto. Agora você já de cara aí. Aí a diretoria não vai fazer isso que você quer, Cara, eu entendo o que o El tá dizendo, porque assim, é muito aliás, desde o início do programa você só sabe falar isso. Thiago, então, o Thiago, eu tô preocupado, gente, é com o físico do Cruzeiro. Se isso acontecer, mas lá existe um departamento de fisiologia, El. Os caras sabem o que vai fazer. Mas aí precisa de um tempo, Breno. Exato, Breno. O problema é o tempo, não o trabalho. Existe a fisiologia, existe a preparação física, o preparador físico tem que vir a uma coletiva pra falar que os caras estão desgastados. Isso. Por causa de esforço, de esticar a corda nesse início de temporada. É por isso. E colocam a culpa erroneamente no calendário. Eu já falei. Isso. O que está acontecendo com o Cruzeiro o calendário também tem responsabilidade. O que tá acontecendo no Cruzeiro não é responsabilidade do calendário. Não, mas o calendário é responsabilidade. Nós concordamos que o Cruzeiro é a maior responsabilidade do Tite, mas o calendário é horroroso. Não pode existir esse calendário, não. Não estou falando que o calendário é bom. Eu só estou falando que o que o Fábio Manceredinha veio falar ao lado do Tite coloca na conta do calendário. E eu não vejo dessa forma. Coloca na conta das escolhas do Tite, que admitiu nessa mesma coletiva falar que os resultados acabaram direcionando as nossas atitudes pela Ele grandeza. Fala em duas coletivas, Exato. Então, assim, o calendário é ruim? É. Mas as atitudes que você tomou diante do calendário ruim pioraram. O Cruzeiro jogou em menos de 72 horas. Teve que se recuperar para jogar um jogo de campeonato brasileiro em menos de 72 horas. A muleta do calendário, ela sempre vai existir. Perdão, contra o América. O Cruzeiro joga contra o Coritiba, joga contra o Mirassol, joga contra o Coritiba numa quinta e pega o América. Não, peraí. Não. É que a muleta do calendário... É isso mesmo. Mas aqui, a muleta do calendário, ela sempre vai existir, você não concorda comigo? Ela é muito cômoda para treinador, para preparador principalmente físico, quando o treinador erra, como foi o caso do Tite. Exato, a muleta do calendário ela sempre vai existir. Só que aí, eu não recrimino quem aponta o calendário como responsabilidade me permite vir aqui. O calendário é ruim, o que está acontecendo com o Arroio fica fora não é por conta do calendário, é por conta do Tite ter colocado o time. Decisão do Tite. Decisão através dos resultados para segurar. O Tite, para mim, tá olhando mais pro próprio emprego do que pra temporada como um todo do Cruzeiro fisicamente falando. E aí, se ele colocar de novo o principal contra o Pouso Alegre, sabe o que vai acontecer? Vai ver um Cruzeiro novamente em frangalhos contra o Corinthians. No segundo tempo. Mineirão. E se o Cruzeiro não faz o Mas você viu o que o Valor acabou de falar? Ele tá preocupado com o emprego dele. Ou seja, ele não pode deixar na mão da diretoria, que a diretoria vai dar respaldo pra ele fazer o que ele quiser. E você tava querendo isso. Você tá querendo que a diretoria dê um respaldo, ela não vai dar. Mas a diretoria já passou a informação. Vem da diretoria, vem de pessoas próximas da diretoria a informação de que o Cruzeiro tá decepcionado com o Tite, cara. O Cruzeiro tá decepcionado com o que o Tite tem apresentado. Então, assim... Se o Léo Jardim quisesse voltar, ele tava aqui? Com certeza. A diretoria do Cruzeiro... Olha, gente, a diretoria do Cruzeiro não vai fazer o que eu acho que é o certo a se fazer, tá, Elton? Dou o respaldo pro Tite, garante o empate. Dá like aí, e depois pessoal. Vence o Corinthians e vence o Pouso Alegre aqui. Rapaz, tá me xingando aqui, pelo amor de Deus, dá like. Rapaz, tá me xingando. Nós estamos com 488 likes. Vamos chegar a 1.000 likes. Tem mais de 3.600 pessoas assistindo a gente. Vamos chegar a 1.000 likes, pelo menos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Coutinho que o Guilherme propôs aqui pra gente. Perguntar se o Coutinho é uma boa ou não. O Coutinho voltou, querendo demais. Daqui a pouco a gente fala do Coutinho aqui, mas... Elton, então eu acho que o grande problema aí pra seguir o que... Porque assim, o meu mundo ideal é o que o Elton tá apresentando. Segura o cara, deixa o cara... poupar os jogadores ou parte dos jogadores contra o Pouso Alegre no jogo de ida, para que ele consiga um bom desempenho contra o Corinthians no meio de semana e na volta contra o Pouso Alegre. Mas agora o time tá tão ferrado fisicamente que nem tem muita opção para rodar. Não, mas a diretoria não dá para ele esse respaldo. A diretoria não dá para ele esse respaldo. Qual foi a nossa pauta? A nossa pauta foi: vamos debater os 7 jogos seguidos. Os 7 jogos seguidos. Se o Cruzeiro não fazer a quebra agora, contra o Corinthians, a nossa pauta vai ser: o Cruzeiro tá vindo de 9 jogos seguidos com o time principal. Se hoje o debate nosso é da corda esticada, como que ela vai estar quarta-feira que vem? Como vai estar esse time? Agora, eu não sei, mas o que eu tenho pra você, meus amigos do Band News na área,